Galera, e aí como vão? Hoje vamos abordar a história de Maria, mãe de Jesus. Mas antes curta, comente, compartilhe e se der se inscreva no canal. Obrigado! A história de Maria de Nazaré, uma mãe, uma fé, muitas histórias. Quem foi Maria de Nazaré? Você já ouviu falar daquela mulher que deu à luz o Filho de Deus? Essa é Maria de Nazaré, uma figura central na fé cristã. Ela era uma jovem simples que vivia em uma pequena cidade chamada Nazaré, na Galileia. A história dela começa com uma visita inesperada do anjo Gabriel, que lhe anuncia que ela carregaria em seu ventre o Messias, o Salvador prometido. Uma vida dedicada à fé. A vida de Maria foi marcada pela fé e pela devoção. Ela acompanhou Jesus durante toda a sua vida, desde a infância até a crucificação. Mesmo diante das dificuldades, ela nunca deixou de acreditar em Deus e em seu Filho. Após a morte de Jesus, Maria se tornou um símbolo de esperança e conforto para os primeiros cristãos. Aparições e milagres, fatos ou fé. Com o passar dos séculos, surgiram inúmeras histórias sobre aparições de Maria em diferentes partes do mundo. Em Lourdes, na França, por exemplo, uma jovem chamada Bernadette Soubirous afirmou ter visto uma bela senhora em uma gruta. Essa aparição deu origem a um santuário que recebe milhões de peregrinos todos os anos. Em Fátima, em Portugal, 3 crianças pastoras também relataram ter visto a Virgem Maria. As mensagens transmitidas durante essas aparições falavam sobre a importância da oração, do arrependimento e da consagração ao Imaculado Coração de Maria. Milagres e curas. Associadas a essas aparições, muitas pessoas relatam ter experimentado milagres e curas. Algumas dessas histórias são consideradas inexplicáveis pela ciência, enquanto outras podem ter explicações naturais. No entanto, para os devotos, esses acontecimentos são provas da intercessão de Maria junto a Deus. A importância de Maria na fé cristã. Maria de Nazaré é venerada por milhões de pessoas em todo o mundo. Ela é vista como um modelo de fé, esperança e caridade. Para os católicos, ela é a mãe de Deus e a intercessora junto a seu Filho. É importante ressaltar: e tem diferentes interpretações. As histórias sobre Maria e suas aparições são interpretadas de diferentes formas por diferentes pessoas. O que é considerado um milagre para um pode ser visto como uma coincidência para outro. E tem fé e razão. A fé em Maria é uma questão pessoal e individual. Cada um tem o direito de acreditar ou não nas histórias e milagres a ela atribuídos. E tem base histórica. Embora muitas das histórias sobre Maria sejam baseadas em tradições e relatos orais, é importante lembrar que a Bíblia é a principal fonte de informações sobre sua vida. Conclusão: a história de Maria de Nazaré é uma história de fé, esperança e amor. Seja você um devoto fervoroso ou simplesmente curioso sobre a história da humanidade, a figura de Maria continua a fascinar e inspirar pessoas de todas as culturas e crenças. Que tal explorarmos alguns temas mais específicos sobre a vida e a devoção a Maria? Sugestões? Item: as aparições marianas mais famosas. Podemos detalhar as aparições de Fátima, Lourdes e outras que marcaram a história da Igreja, explorando as mensagens transmitidas e o impacto que causaram. Item: a importância de Maria nas diferentes denominações cristãs. Vamos comparar como as diversas igrejas cristãs veem e veneram Maria, desde a Igreja Católica até as igrejas protestantes. Item: os dogmas marianos da Igreja Católica. Podemos explicar os principais dogmas relacionados a Maria, como a Imaculada Conceição e a Assunção, e como eles moldaram a devoção mariana. Item: as devoções populares a Maria. Vamos conhecer algumas das devoções mais populares a Maria ao redor do mundo, como o Rosário, o Escapulário e as novenas, e seus significados. Vamos explorar os milagres atribuídos a Maria. Acho que seria fascinante aprofundarmos o tema dos milagres atribuídos a Maria. É um assunto que desperta muita curiosidade e fé em muitas pessoas. Por que não começarmos por alguns dos milagres mais famosos? Poderíamos analisar casos como as curas em Lourdes, as aparições de Fátima e outros eventos que marcaram a história da devoção mariana.
Algumas perguntas que poderíamos responder. Item: como a Igreja Católica investiga e reconhece os milagres? Qual o processo para que uma cura seja considerada milagrosa? Item: qual o impacto psicológico e social desses milagres nas pessoas envolvidas e na comunidade? Item: como a ciência tenta explicar esses fenômenos? Existem explicações racionais para todos os milagres? A ciência e os milagres atribuídos a Maria, uma análise complexa. A relação entre ciência e religião, especialmente quando envolve eventos considerados milagrosos, é um tema que gera debates acalorados há séculos. No caso dos milagres atribuídos a Maria, a questão se torna ainda mais complexa, envolvendo fé, crença, evidências e a busca por explicações racionais. A perspectiva científica. A ciência busca explicar o mundo natural através de métodos rigorosos e baseados em evidências. Para a ciência, o milagre seria um evento que violaria as leis naturais conhecidas. A ciência não pode provar ou negar a existência de milagres, pois eles, por definição, estão além do que pode ser explicado pelos métodos científicos atuais. A perspectiva religiosa. Para os religiosos, os milagres são manifestações do divino, sinais de que Deus age no mundo. Os milagres atribuídos a Maria são vistos como respostas às suas orações e um testemunho de sua intercessão junto a Deus. A fé nesses milagres fortalece a devoção e a crença na proteção divina. O caso dos milagres atribuídos a Maria. Muitos milagres atribuídos a Maria envolvem curas inexplicáveis, aparições e outros fenômenos que desafiam explicações científicas. É importante ressaltar que, a maioria dos milagres não possui evidências científicas conclusivas. Muitas vezes, as curas podem ter explicações médicas ou psicológicas, e as aparições podem ser atribuídas a fenômenos psicológicos ou alucinações. A Igreja Católica possui um processo rigoroso para investigar e reconhecer milagres. A Igreja exige provas médicas e testemunhas para reconhecer um milagre, buscando garantir a autenticidade do evento. A fé não precisa de provas científicas. Para muitos fiéis, a crença nos milagres é uma questão de fé e não depende de evidências científicas. A coexistência de fé e razão. A questão da existência de milagres não precisa ser uma contradição entre fé e razão. É possível acreditar em Deus e nos milagres sem negar a importância da ciência. Muitos teólogos e cientistas defendem que fé e razão podem coexistir, cada uma em sua própria esfera. Em resumo, a ciência não pode provar ou negar a existência de milagres. A fé nos milagres é uma questão pessoal e religiosa. A Igreja Católica possui um processo rigoroso para investigar milagres. É possível conciliar fé e razão. Os cultos a Maria no Brasil, uma tradição profunda. A devoção a Maria, Mãe de Jesus, é uma das características mais marcantes do catolicismo brasileiro. Essa devoção, que se manifesta de diversas formas, moldou a cultura, a arte e a espiritualidade do povo brasileiro ao longo dos séculos. Aspectos distintivos da devoção mariana no Brasil. Sincretismo. A devoção a Maria se entrelaça com elementos de culturas indígenas e africanas, resultando em manifestações religiosas únicas, como as festas juninas e as procissões de Nossa Senhora Aparecida. Popularidade. A devoção a Maria ultrapassa os limites da Igreja Católica, sendo praticada por pessoas de diferentes classes sociais e níveis de religiosidade. Diversidade de manifestações. A devoção a Maria se expressa através de diversas formas, como orações, novenas, procissões, romarias, festas populares e a confecção de imagens e objetos religiosos. Nossa Senhora Aparecida. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, encontrada no Rio Paraíba do Sul em 1717, tornou-se o símbolo máximo da devoção mariana no Brasil, sendo a padroeira do país. Razões para a forte devoção a Maria no Brasil. Herança colonial. A colonização portuguesa trouxe consigo a devoção mariana, que se difundiu rapidamente entre a população. Conforto e esperança. Maria é vista como uma figura maternal, que acolhe e protege seus filhos.
Item Identidade Nacional. A devoção a Nossa Senhora Aparecida contribuiu para a formação da identidade nacional brasileira. Item Sincretismo religioso. A fusão de elementos católicos e indígenas, africanos fortaleceu a devoção mariana. Manifestações da devoção mariana. Item Festas populares. As festas juninas em homenagem a Santo Antônio, São João e São Pedro, são marcadas por elementos da devoção mariana. Item Romarias. Milhares de fiéis participam de romarias a santuários marianos, como Aparecida, Aparecida do Norte e outras localidades. Item Procissões. As procissões são momentos de grande expressão da fé, nas quais as imagens de Maria são carregadas pelas ruas. Item Orações e novenas. O rosário e outras orações marianas são práticas comuns entre os devotos. A importância da devoção mariana na cultura brasileira. A devoção a Maria moldou a cultura brasileira de diversas formas. Item Arte. A imagem de Maria inspirou inúmeros artistas, resultando em pinturas, esculturas e músicas. Item Literatura. A literatura brasileira possui diversas obras que abordam a devoção mariana. Item Folclore. Lendas e histórias populares envolvendo Maria são transmitidas de geração em geração. Em resumo, a devoção a Maria é um fenômeno religioso, cultural e social de grande importância no Brasil. Ela permeia a vida de milhões de brasileiros, expressando-se de diversas formas e moldando a identidade nacional.